Oi, gente, eu sou a Letícia Chijo, uma das fundadoras do Atlântica, e hoje eu vim mostrar para vocês um pouquinho mais sobre a nossa plataforma e como você pode fazer o seu aplicativo nela. Mais especificamente, eu vou mostrar quais são os componentes que você pode pôr no seu aplicativo. Então, eu criei esse projetinho aqui chamado Componentes, vou entrar nele. E aqui na esquerda a gente tem essa aba com todos os componentes disponíveis para você criar no seu projeto. A primeira categoria de componentes são componentes de texto. Então, eu vou começar falando pelo componente de título. Para adicionar um componente, eu só clico aqui em cima do ícone dele. E aqui na direita aparecem as configurações desse componente. Então, esse componente de título, eu posso mudar o texto dele. Vou trocar para meu novo título. E ele aparece aqui. Ele pode ser alinhado à esquerda ou centralizado. E eu posso escolher o tamanho um pouco menor ou um pouco maior do que aquele padrão. Aí agora o meu próximo componente é o componente de parágrafo. Ele é bem parecido com o de título, então eu posso centralizar ele ou colocar à esquerda, e eu posso trocar o texto. E ele aparece ali. Deixa eu centralizar. Por último, na categoria de textos, a gente tem o componente de evento. Nele você pode colocar um dia, então vou colocar dia 30, escolher um mês e o horário em que seu evento vai acontecer. Ele aparece aqui nessa parte esquerda. E aí você pode colocar o nome do seu evento. Então, festa de aniversário da Letícia, por exemplo. E esse é o componente de evento. Aí na nossa próxima categoria, nós temos componentes de imagem, que são dois. A imagem comum e uma imagem de marca. A imagem comum, eu posso colocar ela aqui mandando uma imagem do meu computador ou colocando um link nela. Então, por exemplo, vou escolher aqui a opção de link e vou colar o link de uma imagem e ela aparece ali. Mas eu também posso enviar uma imagem do meu computador. Então, se eu clicar aqui para subir uma nova imagem e escolher uma imagem do meu computador, ela aparece aqui e eu tenho algumas opções de configuração dessa imagem. Eu posso cortar ela num formato mais quadrado ou mais retangular e eu posso dar zoom. Então, aqui por exemplo, se eu apertar salvar, ele vai subir essa imagem e pronto. Aparece aqui já pra gente na visualização. E agora o nosso próximo componente da categoria de imagens é a imagem de marca. Então, ela funciona de uma forma parecida com a imagem, você pode mandar por um link ou subir do seu computador. Eu vou subir uma imagem do meu computador com o logo do Atlântica. E aí você consegue ajustar se é mais horizontal ou mais quadradinha. Vou salvar. E ela aparece aqui. A diferença entre a imagem de logo e a imagem comum é que a imagem de logo a gente ajusta ela para nunca cortar o seu logo na metade e tudo mais, porque você quer que ele sempre seja exibido inteiro e a imagem não necessariamente, isso pode variar aí com o tamanho do celular da pessoa e tudo mais. O logo ele sempre vai estar ajustado para aparecer inteirinho. Aí agora a gente tem uma próxima categoria, que é a categoria de botões. Então eu vou começar com o botão simples. Esse botão você consegue trocar o texto dele, então, novo texto do botão. E ele vai ter uma ação quando o usuário apertar. No caso desse botão simples, a gente tem duas ações, que é redirecionar para um link, ou seja, se eu colocar o link do meu site, do meu Instagram, ele vai redirecionar. Ou então fazer uma navegação entre as telas do próprio aplicativo. Então, aqui junto com os componentes, eu tenho um menu de telas também, com todas as telas do meu aplicativo. Se eu vier aqui criar uma nova tela, chamada tela 2, e voltar aqui na minha tela inicial, se eu aparecer aqui o botão, eu posso colocar como navegação entre telas e mandar, quando apertar esse botão, ele ir para a tela 2. Se eu não tivesse a tela criada, eu podia criar ela por aqui também.
E a outra opção é redirecionar para o URL, e aí você pode só colocar um link que você quiser. Aqui no caso está o link do site do Atlântica. Nosso próximo botão é o botão de navegação. E o que esse botão faz? Ele é muito parecido com o anterior, no sentido de que ele vai ter um texto e uma ação. Ele tem um íconezinho também para te ajudar a indicar a ação, você pode escolher dentre esses ícones todos. E ele tem algumas ações a mais, então além de você poder também levar para um link ou para uma nova tela, você tem algumas ações específicas de navegação do seu celular. Então você pode fazer uma ligação, e aí eu tenho que colocar, quando a pessoa apertar esse botão, para quem que ela vai ligar? Então, por exemplo, se eu quiser fazer um aplicativo com o meu contato e botar ligue para mim para fazer, sei lá, uma encomenda, eu tenho que pôr o meu telefone aqui. Então eu tenho que começar pelo DDI, que é mais 55 aqui no Brasil. E aí eu colocaria o meu telefone e quando a pessoa apertar esse botão, que vai chamar Me Ligue, ela vai abrir já o celular dela no aplicativo de ligações com o meu número para ela ligar. E funciona muito parecido para o e-mail e para o WhatsApp. No caso do e-mail, a pessoa quando apertar vai abrir o aplicativo de e-mails dela e aí você já coloca o seu e-mail, então no meu caso é xigio.atlantica@gmail.com. E aí você já pode escolher um assunto e começar a escrever o e-mail pela pessoa. Então, por exemplo, se você está num aplicativo de fazer encomendas e a pessoa vai te fazer uma encomenda por e-mail, você já pode colocar, sei lá, olá, quero encomendar um pastel. E aí a pessoa completa esse e-mail da maneira como ela preferir. E você já pode escolher o assunto, por exemplo, encomenda de pastel. O WhatsApp funciona muito parecido também, só que ele tem uma mensagem e um telefone para qual essa mensagem vai ser enviada. E as outras opções, como eu já tinha mostrado no botão anterior, de redirecionamento, você pode colocar qual é o site que você quer redirecionar. Então, se eu colocar www.atlanticaep.com, ele vai, quando a pessoa apertar o botão, ela vai para o site da Atlântica. E navegação entre telas, a mesma coisa que eu já tinha mostrado, você pode apertar o botão para ir para outra tela que a gente já criou, que é a tela 2, por exemplo. E esses são os botões possíveis dentro do aplicativo. E aí a gente tem a parte de listas. Tem esse componente de lista compacta, ele pode ter uma imagem, um título e uma descrição. Então eu vou vir aqui. No caso da imagem, ele tem uma diferença, que você pode mandar a imagem por link do seu computador, ou você pode optar por deixar sem imagem, que é o que eu vou fazer para mostrar aqui. Ó, ele tira a imagenzinha. O título, você só vai escrever aqui, então, meu título. E a descrição, minha descrição, por exemplo. E aí, uma opção que tem esse componente é que você pode clicar nele e ele pode ter nenhuma ação ou ele pode navegar entre telas. Então, para que serve isso? Você pode usar para fazer uma lista de algum elemento no seu aplicativo e quando você aperta, ele vai para o detalhe desse item. Então, por exemplo, eu vou fazer um aplicativo para vender pastéis. Então, eu entro aqui e esse é o meu item pastel de queijo. A descrição é delicioso pastel de queijo. E quando eu apertar, ele vai para a navegação de telas, para a tela que vai ter o detalhe do meu pastel. Vamos supor que é a tela 2. E aí, quando eu entro nessa tela, ele pode ter uma imagem do pastel, informações sobre o preço, como comprar, até aquele botão que a gente colocou do WhatsApp para te mandar uma mensagem para o WhatsApp quando a pessoa encomendar esse pastel, enfim. A gente pode usar isso para fazer o detalhe do pastel de queijo. E aí dá para fazer uma lista com vários desses, é só ir colocando e aí você vai preenchendo cada um com o que você quer. Mas eu vou deletar eles agora para mostrar para vocês o próximo componente, que é essa lista de cards. Ela é muito parecida com essa lista compacta, só que é uma visualização diferente, né? Enquanto nesse você tem uma imagem, deixa eu voltar a imagem aqui. Você tem uma imagem pequena com um título maior e uma descrição. Aqui a gente tem os mesmos elementos, só que o foco é na imagem. E aí você tem o título e a descrição também do seu elemento. E a mesma coisa, quando você clicar, ele pode ter ou nenhuma ação, você só colocou ali para mostrar alguma foto com uma legendinha,
Ou você pode ter uma navegação entre telas e funcionar como eu expliquei mais ou menos no pastel de queijo. Você coloca o título do seu pastel de queijo e quando clica você leva para uma tela de detalhe ou algo assim. Então tem essas duas opções de ação para o card, que é nenhuma ou ir para uma tela. E a mesma coisa para subir a imagem, você tem a opção de link, enviar do seu computador ou sem imagem, que aí ele só fica um cardzinho de texto. E é isso, desse componente. E por último, a gente adicionou agora nessa última versão um componente de formulário. Ele é um componente um pouco mais complexo, então eu vou fazer um vídeo mais específico para ele na semana que vem. Mas basicamente ele vai servir para você receber dados do seu usuário. Então, quando você coloca esse componente de formulário, ele tem um título do formulário, deixa eu subir aqui, um título do formulário, uma descrição, e aí você pode ir adicionando campos para esse formulário. Era isso que eu queria mostrar para vocês hoje, gente. Muito obrigada por assistir e até a próxima.